ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Tozongisi matonde pai na nkolo na biso Yesu Kristo. E agradecemos a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Na ngola asaleli biso na pokwa ya lelo. pela graça que Ele nos concedeu para esta tarde de hoje. Abateli biso na bapetites épreuves tozolekisa nango na mokili mpe na nzoto. Nos cuidou com as pequenas provas que estamos passando neste corpo, neste mundo. Agarde biso inébranlable dans la foi tika kombo na ye ekomisa. Nos guardou inabalável na fé, por isso que o seu santo nome seja glorificado. Naza na un grand remerciement epai na nzambe na ngai. Tenho maior agradecimento para com meu Deus, Oyo andimaki kokotisa nga na bafrontiere mpo na koya na vili oyo. que aceitou me fazer passar nas fronteiras para chegar nesta cidade. Malgré na ye kokuteza ata moko ya mabe. Apesar de eu ter encontrado um mau tempo, Me nzambe ayebaki ta oyo mabe bongaki mpo na ngai mpo nasalele malamu mosala na ye. mas Deus sabia que, apesar do mau tempo, mas Ele preparou para que eu viesse fazer o seu trabalho aqui. Na nyonso asali mpo na ngai. Em tudo que Ele fez por mim, Na molimo, espiritualmente, na nzoto, carnalmente, kombo na ye ekumisama seko na seko. que o seu nome seja glorificado eternamente. Napamboli mpe nazongisi matondo mingi epai na nkolo Yesu Kristo Agradeço e eu louvo muito ao nosso Senhor Jesus Cristo mpo na motema malamu oyo atiaki kati na mosali na ye Ancien Lusingama. pela bondade que Ele colocou no coração do seu servo Lucingama, Mpo na koyamba ngai mpe kosoutenir nga depuis na RDC. a fim de me acolher e me sustentar desde a RDC. Tout le temps na nga nyonso nalekisi awa. A toda a minha estadia que eu passei aqui, Asali oyo mutu akokaka kosala na makoki ya kibomoto. Ele pôde fazer tudo o que o homem carnalmente consegue fazer. Kolo na lola apambola ye mingi pa bakisela ye oyo ezali kozanga ezala na nzoto na mosala na ye po ete lokumu ezonga epai na nkolo Yesu Kristo. Que o Senhor do céu possa lhe abençoar ricamente em tudo que falta na sua vida, para que o seu trabalho vá sempre em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Kolo apambola mwana na ye moko na moko. Que o Senhor abençoe cada seu filho Oyo akanisaki ngai na mabondeli na ye que lembrou de mim nas suas orações, na kosombela ngai basardu na bango to kotindela ngai yango. me enviar as suas unidades ou sados. Bamisusu batindeli ngai meme badifra na bango mpo nekoka kosunga nga na nzoto. Outros até me mandaram suas moedas para que me ajudasse corporalmente. Nzambe na lola oyo moko na moko asali sacrifice ya bolingo wana mpe bakokontineaka na kosala yango. Apambola bino mingi mpe azongisa na ebele na kombo na Yesu Kristo. Que o Deus do céu, para todos que fizeram esses gestos, que o Senhor vos abençoe ricamente e não pare somente em fazer para mim, mas façam isso para os demais. Mpe apambola lisusu ekipe technique E que abençoe também a equipa técnica na mosala kitoko oyo bazali mobilize mpo na kosala
na nzela na internet nkolo na lola oyo apesi bango mayele abakisela lisusu bango mpe apambola bango nyonso na nkombo na Yesu Masiya. Pelo bonito serviço que eles estão prestando para o Senhor na internet, para o bom avanço do reino, que o Senhor lhes abençoe bastante em nome de Jesus Cristo. Tozali soki ezali mokano na Nzambe, se assim for a vontade de Deus, nakanisi lelo nakoki kokata liteya bien ke nameki kokalkile ndenge akosilisa yango me esimbi te. Creio que hoje poderei parar ou terminar com esta pregação, embora que eu fiz todos os cálculos para ver se vou conseguir determinar, mas acho que não vai dar certo. Soki ezali mokano na Nzambe kimia ekoti na makambo ya bamaladi bafrontiere efungwami ndenge ezalaka. Mas se acontecer que pela graça do Senhor entre a bonança ou a paz nesta pandemia que nós temos, conforme tem sido, soki ezali mokano na ye posa nange ezali mbula oyo ekoya nakoka lisusu koya mpo nazwa moye ya kokoma na bisika oyo nasengelaki kokoma kasi nakangamaki na esika moko. Ano próximo, de acordo à sua vontade, eu poderei voltar mais aqui e que quando eu estiver chegado aqui em Angola, eu vou poder andar em todas as localidades onde eu preparei chegar. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Estamos tomando a palavra de Deus na mukanda ya Gênesis, no livro de Gênesis, chapitre 49, capítulo 49, primeiro verso. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Verset 25. Verso 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Matthieu chapitre 12. Mateus capítulo 12. Matthieu chapitre 12. Mateus capítulo 12. Verset 42. Verso 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Deuteronômio chapitre 10, capítulo 10, verset 8. Verso 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de l'œuvre et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. No mesmo tempo, o Senhor preparou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje.
tika nkolo na lola abakisa mapamboli na botangi ya liloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Que o Senhor dos céus acrescente bênção na leitura da sua palavra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tozali kozwa troisième partie na biso. Estamos aqui tomando a terceira parte da nossa pregação. Oyo etali la bénédiction matérielle. Que diz respeito às bênçãos materiais. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, Kolo Yesu Kristo o Senhor Jesus Cristo atelemi liboso na basali na Nzambe ya ndenge na ndenge bafarizia baherodien bape bato ndenge na ndenge bongo maloba yazwaki ezalaki kozwa likambo oyo esalamaki na tango ya roi Salomon. Jesus Cristo levantando perante muitos dos servos de Deus, fariseus e muitos deles, e ele abrindo a boca tomou a palavra que se realizou na época do rei Salomão. Alobi na mukolo ya kozambisama Ele bem disse, no dia de juízo, ekozala Salomo te nda kozambisa peuple d'Israël. não será o Salomão a julgar o povo de Israel, Me nkolo Yesu azweli bango ndakisa ya mwasi mopagano oyo autaki na Ethiopie pe alobi yene akozala juge ya ndako ya Israel. e ele tomou o exemplo da rainha do sul que vinha da Etiópia. Ela é que seria o juiz da casa de Israel. Alobi mopagano wana utaka na suka na kwa ya mabele pe ayepo na koyoka mayele oyo ezalaki kati na Salomona kasi sasa ipe liboso na bino ezali na oyo aleki Salomo na mayele. Esta mulher, é verdade, vinha da esquina da terra para que fosse no Israel ouvir a sabedoria do Salomão, mas aqui Jesus diz, aqui tem alguém que é maior do que Salomão. Matthieu chapitre 10. Mateus capítulo 10. Verset 1. Verso 1. Acte chapitre 10. Bolimbisanga. Ou seja, perdão, Atos capítulo 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la corte dite italienne. E havia em Cesareia homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'offrandes au peuple et priait Dieu continuellement. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille. Este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il lui répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse que, Senhor, e disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Il est logé chez un certain Simon Courrière, dont la maison est près de la mer. Este está hospedado com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Dès que l'ange lui a parlé, fit partie. Ele te dirá o que deves fazer. Verset 24. 24. Ils arrivaient à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents ainsi que ses intimes. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Para verset 44. Verso 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. E dizendo Pedro aí nestas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Corneille azalaki moto ya bikolo lokola ngai na yo. O Cornélio era gentio como você e eu. Mais lokola eloko moko ya nzambe ezalaki kati na motema na ye. Já que houve algo de Deus no seu coração, makomi eza koinforme biso etabandaki kobondela nzambe. as escrituras sagradas nos informam que o Cornélio orava a Deus. Pe azalaki moto oyo motema na ye na maboko ezalaki ya kofungwana mpo na kokabela peuple de Dieu na makoki oyo azalaki na yango. E a Bíblia relata que ele tinha bom coração aberto e as suas mãos também eram mãos abertas para conseguir oferecer às pessoas tudo que ele tinha como riqueza. Kosuteni mosala nzambe ezali likabo moko ya kitoko na kati na Biblia. Sustentar a obra do Senhor é bonito dom dentro da Bíblia. Pe ye na kosalaka makabo na ye. E ele oferecendo as molas às pessoas, Nzambe apambolaki. Deus na verdade tinha lhe abençoado. Amonaki azalaki na makoki. Ele achava que tinha possibilidade, Me eloko ezangaki ezalaki sali na molimo na nzambe. mas a coisa que lhe carecia era a salvação e o Espírito Santo de Deus. Pe lokola bandaki kotambola na kobanga nzambe. Já que o Cornélio andava temendo a Deus, Nzambe na lola tindeli ye mwanje mobimba inikemaka epai na ye. Deus do céu lhe enviou anjo unicamente vir ter com ele. Pe message ezalaki mokuse. E a mensagem era a mensagem curta. Ezalaki nini Corneille. Era o que a mensagem? Cornélio, Mabondeli na yo bondelaka butu pe moi. tuas orações que tu tens endereçado dia e noite, Okanisaka tanto nzambe ayokelaka yo te. pensando talvez Deus nunca dá ouvido às suas orações, Makambo na yo opesaka na badime na yo opesaka. as tuas ofertas, mola, dízimo que tu tens pago, Okanisaka ebwakamaka na mai. talvez você anda a pensar que é mora desperdiçado nas águas, Kasi kuna na lola. mas ali no céu, Lelo nzambe akanisaki misala na yo nyonso wana. hoje Deus lembrou de todas as suas obras, Atali nini asengeli kosala mpo na yo. olhando o que ele deve fazer para ti, Na oyo yo ozali kosala mpo na ye kati na mabele. em tudo que tu faz para ele aqui nesta terra. En attendant que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, Aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, persévérons dans la prière comme Corneille, perseveremos nas orações como Cornélio, persévérons dans la crainte de Dieu comme Corneille, perseveremos no temor de Deus como Cornélio, et persévérons dans les dons à l'œuvre du e Saint-Esprit. perseveremos colocando o nosso dom Car na obra do Corneille Espírito est le Santo. type des membres de l'épouse de Christ. Porque o Cornélio é o tipo dos membros do corpo do Cristo. C'est ça la position de chaque enfant de Dieu. É isto ali a posição de cada filho de Deus. Pendant que nous
nous attendons le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, enquanto estamos aguardando o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, soyons disposés à soutenir l'œuvre missionnaire. sejamos tão dispostos sustentando a obra missionária. Et le Dieu là sur lequel vous soutenez son œuvre, E o mesmo Deus diante do qual você sustenta a il sua a obra, fait la promesse. ele fez a Il promessa. ne manquera pas de te bénir les bénédictions des cieux et les bénédictions d'en bas. Nunca faltará de te abençoar das bênçãos do céu e também das bênçãos da terra. Et comme Dieu travaille toujours à travers, non? Já que Deus sempre trabalha a intermédio do homem, L'ange dit à Corneille, o anjo diz ao Cornélio: Inda batoba que soit missionnaire et mon casa quelque part na samo malam. envie a gente que fosse buscar um missionário, alguns que têm as boas novas. Benga ye na mboka na yo aya kote ya aya koye bisayo nini o Seigneur kosala po nozala nordre na biloba na nzambe. Convida-lhe que venha na tua terra, na tua cidade, para que te ensine ou te mostre o que você deve fazer dentro da palavra de Deus. Et jusqu'à ce soir, Até esta tarde, Dieu envoie toujours des pierres chez les Corneilles Deus envia sempre Pedros para o Cornélio pour dire au peuple de Dieu ce qu'il doit faire pour le moment. para dizer ao povo de Deus o que eles devem fazer agora. Car c'est ce qui leur manque afin que cela soit complété à leur bénédiction dans l'œuvre du salut. Porque falta-lhe esta coisa para com que tudo o que eles fazem seja completo na obra da salvação. Corneille a dit ma messager. O Cornélio mandou mensageiro A téléphoné que tozoya. telefonar dizendo: olha, estamos a vir. Tango Corneille ayo que te mosali na nzambe azali koya. Cornélio, ouvindo que o servo de Deus está vindo, Corneille a se contentaki kaka ye moko te ayamba mosali ya nzambe. o Cornélio não se contentou sozinho a receber o servo de Deus. Akokaki kosensibilize bato oyo azalaki na makoki ya kopusa na pembeni na bango. Ele tinha a oportunidade de sensibilizar na sua vizinhança ou na sua família os que eram capazes de estar perto dele. Invitaki bamambre ya famille na ye. Convidou familiares, Abengaki baninga na ye ya mosala. convidou colegas do serviço Mpo na baya kosala nini? para que viessem fazer o quê? Baya koyoka sango oyo ute epai na Que nzambe. viessem ouvir a notícia que vinha de Deus. Et dans chaque endroit, il y a toujours un Pierre quelque part. Em cada localidade existe Pedro algures. Là où vous êtes, il y a l'œuvre de Dieu qui est en train de se réaliser. Onde tu estás, ali há a obra de Deus que está sendo realizada. Soyez comme Corneille. Seja como Cornélio, Travaillez pour l'œuvre du salut. trabalha para a obra da salvação. Invitez vos amis, Convidem vossos amigos, ceux qui travaillent avec vous, os que trabalham junto ceux qui contigo, vendent avec vous, os que vendem junto contigo, ceux qui marchent avec os vous, que andam junto contigo, même les membres de ta famille. mesmo os teus familiares. Invitez-les de venir écouter la parole de Dieu. Convide-os que venham ouvir a palavra de Deus. C'est notre responsabilité Convidar é a nossa responsabilidade d'inviter les gens pour écouter la parole de la vérité. para com a gente a fim de vir ouvir a palavra da verdade. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: pendant qu'ils attendaient la venue de Pierre, enquanto todos aguardavam a chegada do Pedro, ils étaient déjà là dans leur poste. já estavam ali no devido lugar. Tango Pierre abandi kofeya liloba na Nzambe, Assim que Pedro abriu a boca para anunciar a palavra de na Deus, ye moko Corneille, com o próprio Cornélio, na bantu oyo abengaki bango, junto com os convidados, bayambaki liloba Nzambe na motema moko, abraçaram a palavra de Deus com um coração muito flexível. esali ete molimo na Nzambe ekoka kokita likolo na Com bango. isso fez com que o Espírito Santo de Deus caísse sobre eles. Ne fermez pas la bouche pendant que vous êtes sauvés, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé pour ton salut. Não cale nunca a tua boca, porque você
tem alguém ao lado que possui a salvação para ti. Invitez les gens de venir écouter la parole. Convide a gente que venha ouvir a palavra. La foi vient de ce qu'on entend. A fé vem pelo ouvir. Nous avons la vraie parole. Temos a verdadeira palavra. Invitez même tes amis de fausse doctrine Convide até os teus amigos da falsidade d'écouter la e parole. ouvirem a palavra. Car les gens sont convertis, c'est lorsqu'ils ont écouté la parole. Porque a gente torna convertida quando depois de ter ouvido a palavra. Nous pouvons lire même dans Jean chapitre 4. Podemos até ler no João 4. Jean chapitre 4. João capítulo 4. Nous avons là encore un autre témoignage. Temos ali mais outro testemunho. Il faut toujours avoir le courage. É preciso ter sempre a Le coragem. prophète Abraham nous dit ne laissez pas toute la responsabilité dans les mains du O pasteur. profeta disse: não deixem toda a responsabilidade nas mãos do pastor. Le pasteur ne doit pas tout faire tout seul. O pastor não consegue tudo fazer sozinho. Chacun de nous a un travail à rendre à Dieu. Cada de nós tem trabalho a render a Deus. Jean chapitre 4, João capítulo 4, verset 29, verso 29, 28. 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. vinde ver homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ne cesserait point le Christ. Porventura não é este o Cristo? Et écoutez le témoin du verset 30. E outro testemunho, versículo 30. Il sortit de la ville Saíram, pois, da cidade et vers Jésus. e foram ter com ele. Qui les a fait sortir de la ville? Quem que fez de sair da cidade? L'appel d'une femme. Chamamento de uma mulher. Jusqu'à ce soir, Até esta tarde, appliquez-vous à l'œuvre du Tout-Puissant. aplica-te na obra do Todo-Poderoso. Ne fermez pas les mains, Não feche, ne não fermez pas la bouche. não feche a boca. Travaillez pour le Seigneur Jésus-Christ. Trabalha a favor do Senhor Jesus Cristo. Benga bato yokoki kobenga bango. Convida todo que você pode convidar. Oyo bakoya baye. Os que for capaz de vir virão. Oyo bakoya te etali yo Os que te. não será capaz de vir não é contigo, Me yo na ngambo na yo. mas no teu lado. Soki réellement okutani na parole de la Se vérité. realmente você se encarar com a palavra da verdade, Okoyoka soni te ya kobenga baninga no bango babango bande komela na bango bangi. nunca você vai se sentir envergonhado convidar a pessoa com quem fumava lhamba junto. Baninga na yo bobandaki kosala na bango Os kindumba. teus amigos com quem fazia prostituição junto. Baninga na yo bobande kolamba na bango masanga. Teus amigos com quem bebiam cerveja. Baninga na yo bobandaki koyibaka to koeskrokaka biloko Teus abati. amigos com quem roubavam ou burlavam junto. Benga bango baya kokutana na nzambe oyo abongoli yo. Convide os que venham também se encarar com Deus que te transformou. Soki moto azokoka kobenga baninga na ye te oyo bazalaki na ye na vi ya mabe. Se alguém não consegue de convidar os seus amigos com quem levava má vida, Ozobanga pamba te po yebi ete yo moko vi ya mabe otiki yango nano te. você tens a vergonha de lhes convidar porque tu próprio pessoalmente sabes que a má vida ainda não deixou. Me soko otiki yango eke yesu akangoli yo. Mas se você deixou na verdade a má vida é que Jesus te libertou, Okoyoka soni te mokoyokela baninga na yo mawa. você nunca vai se envergonhar, ao contrário, você terá piedade dos seus Ya amigos. koinvite bango mpo na kobika ndenge yobikisama. De lhes convidar para que eles possam também receber a salvação conforme tu foste salvo. C'est comme cela que le salut se transmet É assim que a salvação se transmite d'une bouche à une de autre. uma boca a uma outra. Bible elobi soki totei te A Bíblia diz: se nós não pregarmos, bato bakobombama ndenge nini. como é que a gente vai sofrer a transformação? Komi ya osi bato ya koteya bazali Já que existe também pregadores, po bato bakobombama ndenge nini soki baye
boyoka te. Agora, como que a população vai se converter se primeiro não vier ouvir? Ça c'est aussi un des travail dans l'œuvre de Dieu. E isto também é dos trabalhos na obra de Deus. Tokoki kozwa lokwa troisième exemple. Podemos tomar como terceiro exemplo, Lokola Biblia elobi likambo nyonso, como a Bíblia diz toda coisa esengeli endimisama na litatori ya bato mibale to misato. deve ser aceite pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Na 2 Rois chapitre 5, Segundo de Reis 5, les 3 premiers versets, os 3 primeiros versos. Bible elobi na biso boye. A Bíblia nos diz o seguinte. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme était fort et vaillant, était le prix. Naaman, capitão da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. E disse esta sua senhora: antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, o seguimento vocês poderão fazer nas casas até ao fim. Nesta altura, a Síria que era forte no armamento. Na bitumba babandaki kobunda, pela peleja que eles faziam, bazwaka moko ya ba prisonnier na bango. Então tomaram cativo dos presos. Mwana na Israel, era uma israelita, ya mwasi ya mwana muke, uma menina, inimine, uma menor de idade. Mas onde esta garota ia trabalhar, patrona ia zaki malade. O seu senhor era doente. E aquela doença não tinha cura. Naaman était condamné à vivre jusqu'à la fin de sa vie avec la maladie de lèpre dans son corps. Naaman era condenado de viver com a lepra até a sua morte. Já que no meio deles, une croyante e a guérison divine azalaki kuna, uma crente que conhecia o que era a cura divina estava no meio deles, avait rendu témoignage de la puissance de Dieu d'Israël. Esta tinha rendido testemunho do poder do Deus de Israel. Ela disse: esta doença, se o meu Senhor estivesse na minha pátria, o servo de Deus que está na minha pátria, limpunha as mãos e esta lepra ia passar. Tem a cura, tem o dom da cura. Mensagem come para Naaman. A mensagem chegou até Naaman. Naaman naquele Israel. O Naaman foi até na terra de Israel. Chegou perante a casa do profeta Eliseu. Eliseu disse a Geazi, o seu servo: diga a Naaman que não
não sai do cavalo, porque não preciso dele. akende komibwaka 7 fois na rivière ya Jourdain, A pena que ele vai se atirar 7 vezes no Rio Jordão. bongo maladi na ye ekosila. É assim que a lepra vai lhe desamparar. Ntango Naamani amibwakaki na mai wana 7 fois, Assim que Naamani se atirou naquele Rio Jordão 7 vezes, maladi nyonso ezalaki epai ya Naamani eliongwaki kati na loposo na ye. toda lepra que esteve em Naamani tinha saído da sua pele. Ntango maladi wana elongwaki, Assim que saiu esta lepra, témoignage ebimaki moko kaka na monoko ya Naamani, o testemunho que era saído era único na boca de Naamani. alobaki ete je reconnais. Disse o Naamani: eu agora reconheço. Verset 15. 15. Naamani retourna vers l'homme de Dieu Então voltou ao homem de Deus, avec toute sa suite, toda a sua et comitiva. lorsqu'il fut arrivé, E chegando, il se présenta devant lui et dit: pôs-se diante dele e disse: voici, je reconnais eis agora sei que qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, toda a terra não há Deus senão, si ce n'est en Israël. senão em Israel. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Glória seja rendida ao Senhor Jesus Cristo. Il a reconnu ça quand O Naamani reconheceu isso et quando comment? e como? C'est à travers E foi através les témoignages o testemunho d'une fille d'Israël uma israelita qui était là chez eux dans la maison, que estava na casa do Naamani et il a rendu témoignage à les envoyer auprès de l'homme de Dieu. e esta rendeu testemunho lhes enviado ao servo de Deus Et de c'est Israel. par là que ce péché, ce païen de Naamani E foi ali que este pecador Naamani a témoigné pour toute la première fois testificou pela primeira vez que de toute l'étendue de la terre, em todo o espaço da terra. il n'y a pas un Dieu semblable au Dieu d'Israël. Não há Deus semelhante ao Deus de Israel. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aujourd'hui encore, il y a le ministère, l'esprit d'Élysée qui est opérationnel. Hoje também existe o Espírito Eliseu que é operacional. La parole de la vérité est là avec l'esprit d'Élie. A palavra da verdade está ali junto com o Espírito de Elias. Parlez aux gens de la parole de la vérité. Falando ao povo a palavra da verdade. Et lorsque eux-mêmes écouteront la E parole, quando o povo ouvir a palavra, ils témoigneront testemunhará. que si tout est l'étendue de la terre, Dizendo sobre todo o espaço da il n'y a terra. pas la vérité de la parole en dehors le message du temps de la fin. Amém. Não existe palavra da verdade fora da mensagem do último tempo. Et quand nous parlons, E quando falamos, comme Frère Branham dit, como diz o irmão Branham, chaque parole que nous prononçons est une semence. cada palavra que pronunciamos da nossa boca é uma semente. Quand tu parles, assurément, il y a quelqu'un qui t'écoute. Falando você, com certeza, há alguém que te ouve. Parle de Jésus-Christ. Fala de Jesus Cristo. 1 Roi chapitre 10. Primeiro dos Reis, capítulo 10. La reine de Séba avait appris la renommée que possédait Salomon. À la gloire de l'Éternel, et elle avait pour l'éprouver par des énigmes. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama. Premier verset. La reine de Séba. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Vous voyez, moi aussi, mon pagan. Então, a ver esta mulher gentia, En d'autres termes, la reine d'Éthiopie. noutras palavras, rainha de Etiópia. Bible lobi yepa yokaki. A Bíblia diz que ela também ouviu, Kolobanatina ya mayele ya Salomon. falando sobre a sabedoria do Salomão. Ayokaki ndenge bato baza kolobela na gloire na Nzambe oyo
ekitaki likolo na Salomon. Ouvia como que a gente falava da glória do Senhor que era proferida da boca de Salomão. Nana ayebisaki ye? Quem que tinha lhe contado? Moto anga yebani te? O tal ninguém conhece. Me Bible elobi ayokaki. Mas a Bíblia testemunha que C'est-à-dire eza na bato babandaki é kotémoigner. para dizer que houve algumas pessoas que testemunharam. Parlez toujours du Seigneur Jésus-Christ. Falem sempre do Senhor Jesus Cristo. Soyez comme Cléopas et l'autre disciple. Sede como Cleopas e outro discípulo. Plus vous parlez de Dieu, plus Dieu s'approche de vous. A maior forma estando falando de Deus é assim que Deus vai cada vez mais aproximar de Mais si. si kaya koleki Satan akoloba na ba politique na ba Covid-19, Em vez de desperdiçar o tempo estar falando de política e Covid-19, parlons de ce que Dieu est en train de faire. falemos daquilo que Deus está operando. Parlez de la parole que vous avez entendue. Falemos da palavra que cada qual ouviu. Et c'est quand Cléopas et l'autre commencèrent à parler E quando Cleopas e o outro falavam, de Jésus, que Jésus arriva et les accompagna. quando falavam de Jesus pelo caminho de Maús, é assim que Jesus lhes acompanhou. Et c'était la plus grande bénédiction bango batikalaki nano kozwa te. E isto foi a maior bênção que eles não tiveram recebido na sua vida. Ntango Yesu afungoli maloba mawa nyonso ezalaki na mitema na bango esilaki bakomaki bato na esene. Abrindo Jesus a boca, lhes falando tintim por tintim, toda a tristeza que estava no coração sobre a morte de Jesus tinha lhes saído e tornaram alegres. La parole de Dieu c'est notre source de consolation. A palavra de Deus é a fonte da nossa consolação. La parole de Dieu c'est notre source de la joie. A palavra de Deus é a fonte da nossa alegria. La parole de Dieu notre source de la A délivrance. palavra de Deus é a fonte da nossa libertação. Ce que vous avez entendu, annoncez-le aux autres. O que você tinha ouvido, então anuncia-o aos demais. Ça c'est le temps de témoigner de Jésus-Christ. Hoje é o tempo de testemunhar para Jesus Cristo. Puisque Dieu a déjà envoyé un message qui est sur le terrain, qui est opérationnel. Porque Deus já tinha enviado uma mensagem que está conosco no terreno e esta mensagem é para pregar. Et la Rebecca de Jésus est cherchée, c'est par le témoignage de la parole de la vérité. E a Rebeca de Jesus é buscada através da palavra, o testemunho da verdade. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: elle arriva à Jérusalem chegou em Jerusalém avec une suite fort nombreuse com uma preocupação muitíssima. et avec des chameaux portant des aromates E com camelo trazendo presente et de l'or en très grande quantité e ouro em quantidade maior, et de pierres précieuses. pedras preciosas. Elle se rendit auprès de Salomon E ela foi ter com Salomão et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomon répondit à toutes ces questions. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Et il n'y a rien que roi Salomon ne sut lui expliquer. Nada ficou oculto ao rei Salomão. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão et la maison qu'il avait bâtie e a casa que edificara et des mets de sa table e a comida da sua mesa et de la demeure de ce e serviteur o assentar dos seus servos et les fonctions e o estar dos seus et criados, les vêtements de ceux qui les servaient as vestes deles et ses chansons e os seus copeiros, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, hors d'elle-même, ficou fora de si elle dit au roi, e disse ao rei: c'est donc vrai, era verdade ce que j'ai appris à mon pays, au
sujet de ta position et de ta sagesse. Era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Amen. Awalobi, Aqui ela diz, c'est vrai ce que j'ai appris dans mon pays. era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra. Soki moto moko bamemaki témoignage de, Se não houvesse alguma pessoa a render testemunha, pe témoignage wana bakendaki nange pa ya la reine te. e este testemunha não foi levado na rainha, Me na kotémoigner. mas testemunhando só, Bango na bango bazotémoigner. entre eles a testemunhar, Me moto mosusu ake koyoka. mas outra pessoa que passava ouviu Efe ya témoignage na bango. o fato do seu testemunho, E convaincre mwasi mokonzi ya Éthiopie. convenceu o coração da rainha de Etiópia Atika pays na que ye. deixasse a sua terra, Aya na Jérusalem. que fosse para Mpona Jerusalém, koya koyoka likambo na nzambe oyo ezalaki kosala. para vir ela própria ouvir o dom da sabedoria de Deus que era operacional. Et Dieu a toujours des dons qui sont opérationnels. E Deus tem sempre dons operacionais. Quand vous voyez le don de Dieu œuvrer dans l'homme ou dans un endroit, Vendo o dom de Deus operar num homem, numa mulher ou num local, parlez-en à d'autres. contam disso aos demais. Témoignez de ce que tu as vu. Testemunha naquilo que você viu. Peut-être à côté de toi, il y a un élu de Dieu. Talvez ao teu lado tem lá o eleito de Et Deus. c'est par ton témoignage qu'il peut être amené dans le royaume de Dieu. E através do teu testemunho que este eleito poderá ser trazido na palavra Et de la Deus. Bible dit, Et la c'est Bible dit dit, qu'est-ce que tu gagneras auprès de Dieu si tu gagnes des fils qui disent là, mon E Seigneur. a palavra de Deus diz: sabe qual será o seu preço se pelo menos você trazer ao Senhor uma alma. Et écoutez le témoignage de la reine de Séba. Ouça pelo testemunho da rainha de Sabá. Je ne le croyais pas. Eu não cria naquelas palavras. Tango na bandaki koyoka, Quando eu ouvia, na bandaki kondima te ke makambo aboekoza. não cria que esses acontecimentos tinham a realidade. Mais avant d'être venu Mas antes que vim et d'avoir revu de mes propres e os yeux, meus olhos o viram, voici, on ne m'a même pas nommé la moitié. não me disseram metade Tu as plus de sagesse sobre pujaste e sabedoria et de prospérité e bem a fama. que la renommée ne me l'a pas fait connaître. A fama que ouvi. Heureux tes gens, Bem-aventurado teus homens. heureux tes serviteurs, Bem-aventurado estes teus qui servos. sont continuellement devant toi Estão sempre diante de ti. et qui entendent ta sagesse. Que ouvem a tua sabedoria. En d'autres termes, Outras palavras. heureux sont les membres de ton église Bem-aventurado seja os membros qui da igreja. écoutent tous les jours de merveilles de Dieu. Ouvem todos os dias maravilha de Deus. C'est une bénédiction d'écouter tous les jours la vraie parole du Seigneur. É uma bênção quando estiver a ouvir sempre as maravilhas do Chaque Senhor. jour, il y a toujours des merveilles que nous attendons. Cada dia nós aguardamos e ouvimos as maravilhas C'est de Deus. une bénédiction de notre place É uma bênção no nosso lugar. qui montre que Dieu nous aime E mostra, na verdade, et que il nos nous a ama donné la meilleure chose e nos deu a melhor que le monde coisa ne peut pas nous que donner. o mundo nunca pode C'est la dar. parole de la É vérité. a palavra da verdade. Continuons la lecture. Vamos continuar a leitura. Béni soit l'Éternel ton Dieu, Bendito seja o Senhor teu Deus, qui t'a accordé la faveur et te placé sur le trône d'Israël. teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, Porque o Senhor ama Israel para sempre. qui t'a établi roi pour que tu lui fasses droit et justice. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. Après avoir rendu ce témoignage, Depois de ter rendido esse testemunho, verset 10, 10, elle donna au roi e deu ao rei 120 talents d'or, 120 talentos de ouro une très grande quantité d'aromates e muitíssimas especiarias et de
pierres précieuses. pedras preciosas. Il ne vit plus d'autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Salomatikala nano komona te. O Salomão não chegou de ver. Ebele ya malasi kitoko ya motuya. Muitíssimo perfume de grande preço. Depuis akoma mokonzi. Desde que tornou rei. Na ebele ya modelo oyo mama oyo amemelaki ye. Em grande quantidade que essa mulher rainha lhe trouxe. Verset 11. 11. Les navires de Hiram Também as naus de Irão, qui apportèrent de l'or d'Ophir que de Ofir levaram ouro. amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, Traziam de Ofir muita madeira de almugue quantité de bois, de satan et de pierres précieuses. e pedras preciosas. Les rois firent avec les bois de sandales et de balustrades pour la maison de l'Éternel. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor Et pour la maison du roi, e para a casa do rei, et des arbres et de luttes pour les chantres. como também harpas e alaudes para os cantores. Il ne vit plus de ces bois de sandales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Nunca viu tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. Alors, lorsque maintenant, suivez maintenant le verset 13, Segue agora verso 13. bien que belé ya biloko oyo mwasi oyo amemaki na ye elongo po ete soki ayoki liloba na nzambe eke ezali vraie parole akosoutenir yango na bomengo nyonso azalaki na yango mpe ayoki mpe apesi ebele na bomengo azalaki na yango me ntango alingi kozonga sikoyo. Apesar de muitos presentes que essa mulher tinha trazido, com a intenção dela primeiro ouvir a sabedoria de Deus, depois de que havia de dar em pagamento a Deus estes presentes. Agora que ela ficou pronta para voltar, Salomon abengi. e Salomão chamou-lhe. Verset 13. Verso 13. Le roi Salomon O rei Salomão donna à la reine de Séba deu à rainha de Sabá tout ce qu'elle désirait, tudo o que ela desejou, ce qu'elle demanda, tudo quanto pediu, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que roi Salomon. além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para a sua terra. Puis elle se retourna, alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Ela e os seus servos. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, il n'y a pas la perte si nous soutenons l'œuvre de Dieu. não existe prejuízo nenhum se nós sustentarmos a obra de Deus. Entre la reine d'Éthiopie, Entre a rainha de Etiópia na roi Salomon, com o rei Salomão, nana lekaki monene na kibokonzi, quem é que era maior no reinado? nana lekaki na bomengo, Quem é que era mais rico? ezalaki Salomon. Foi o Salomão. Me tala mwana mwasi oyo Mas veja pela esta rainha lokola monime ye kobondela nzambe, como crente que veio adorar a Deus. bien que nzambe nde aleki ngai na yo na bomengo, Apesar de que Deus é que tem mais riqueza do que você e eu. me nakoyoka liloba na nzambe na solo koteya ngai na yo, Mas ouvindo a palavra da verdade de Deus a ser pregada para ti e eu, donnons à Dieu le meilleur de ce que nous possédons. damos ao Senhor o melhor daquilo que nós possuímos. Basutenaka liloba nzambe kana koyoka te yango matoi, Não se sustenta a palavra de Deus simplesmente em ouvir, me basutenaka liloba na nzambe na solo avec toute
la richesse que nous possédons. Mas sustenta-se a palavra da verdade com tudo que nós possuímos como riqueza. Pour na cause à la bref, Para abreviar, moi si on a vu biro que bere bao, biro ko kili kili ndenge tanga miao. esta mulher tirou os presentes conforme foi citado aqui. Apesi Salomon. Deu ao Salomão. Nelobeli mosusu. Noutra linguagem, Ezalaki lokola humiliation pa ya Salomon. era como que essa mulher se humilhou perante o Salomão. Totangi nano quelque chose, to na point virgule. Vamos ler ainda alguma coisa, mas aqui onde lemos vamos pôr ponto e vírgula. Na liteya oye pesa meli mutu, Na pregação intitulada le nouveau ministère de William Marion Branham. O Novo Ministério de William Marion Branham. To lukana no kozelo komoko kuna. Buscamos ainda uma coisa ali. Verset 8. Verso 8. Paragraphe 8. Parágrafo 8. Ce que je vous demanderai, O que eu vos pedir c'est de prier pour moi ce soir avant de vous coucher. é de orar por mim esta tarde antes de vocês deitarem ou Pour dormir. que Dieu me garde humble de cœur Para que Deus me conserva humilde de coração et qu'il me vienne en aide et qu'il me bénisse. e que venha me auxiliar e que me abençoe. De sorte que je sois une bénédiction pour vous. De modo que eu seja uma bênção para vós. Écoutez maintenant. Ouçam agora. J'ai trouvé Eu achei que la plus grande bénédiction que a maior bênção dans la vie na vida d'un homme ou d'une femme, homem ou uma mulher c'est le fait de donner quelque chose. é o fato de dar alguma coisa. J'ai trouvé Eu achei la plus grande bénédiction a maior bênção dans la vie de na quelqu'un. vida de alguém C'est le fait de donner quelque chose. é o fato de dar alguma coisa. Pas de recevoir quelque Não chose, é receber alguma coisa, mais de donner. mas é dar. Écoutez, Ouça. c'est ce que vous faites pour les autres. É o que vocês fazem para os demais. C'est cela qui fera grand chose. É aquilo que vos torna grande coisa. Amen. Bien-aimé, Bem amado, ça c'est une révélation très profonde. aqui trata-se de uma revelação tão profunda. Mosa Bonalobi, O profeta diz: Lipamoriwe eleki monene, a maior bênção na bomo ya ngai na yo, na vida tua e minha ezali te tango nde bato bapesaka yo. não é quando as pessoas te dão, Tango bapesa bien que c'est une bénédiction, quando a gente te der, isso mais é uma oyo bênção. azopesa, Mas quem estiver a dar il est plus béni que celui qui reçoit. é mais abençoado do que aquele que recebe. Branham alobi, celui qui donne, Branham disse aqui: c'est quem dá celui qui est plus grand é ele que é maior que celui qui reçoit. do que aquele que recebe. Celui qui reçoit est un petit de celui qui donne. Quem recebe é pequeno em relação ao doador. Oh, de nature de la nature de l'homme, O homem, pela sua natureza, l'homme aime toujours recevoir. o homem gosta sempre que lhe dão. Mais plus on te donne, plus tu deviens petit. A maior de receber sempre, você cada vez mais está a tornar menor. Mais plus tu donnes, plus tu deviens grand. Mas a mais de você largar a mão, você torna cada vez mais maior. Et cette femme a donné cette grande richesse à Salomon. E esta mulher deu maior riqueza a Salomão. Elle voulait interpréter d'autres termes qu'elle est plus grande que Salomon. E, em outras palavras, ela quis entender, ou fazer entender perante o Salomão que era grande. Et Salomon, comme était le type de Jésus-Christ, Já que o Salomão era o tipo de Jesus il Cristo, a dit comment quelqu'un que moi je surpasse, disse como é possível alguém que eu sou maior dele. si elle peut me donner de grandes choses, Ele é que pode me dar grandíssimas coisas. qu'avait-il de moi, roi Salomon? E o que será de mim, rei Salomão? Appelé en hébreu Yedidia, Chamado em hebreu Yedidia, le bien-aimé de l'éternel. bem amado do Senhor. C'est une humiliation. É uma humilhação. Alors regardez maintenant, Então, observe agora. Salomon pour garder sa dignité de grand roi,
Salomão, para conservar a sua dignidade de grande rei, il dit, viens madame, ele disse: Madama, j'ai reçu tes dons. eu recebi a Maintenant tua tu peux dádiva. partir. Agora pode ir. Demande-moi tout ce que tu me dis que je te donne. Peça-me tudo que tu entende e eu vou te dar. Est-ce que peuple de Dieu, vous saisissez cela très bien? Povo de Deus, será que estão entendendo bem isso aí? Salomon demande à la reine du Midi, Salomão pediu à rainha de Sabá: demande-moi ce que tu me dis que je te donne. peça-me tudo que tu entenda que eu te dou. Et la femme est là aussi, E a mulher do qui seu lado, est le type de l'église, que é o tipo da qui igreja exprime son désir auprès de son sauveur, que exprime o seu desejo perante o seu Salvador, qui exprime ses désirs à celui qui est plus que que Salomon. exprime o seu desejo àquele que é maior do que Salomão. Qu'est-ce qu'elle a demandé? O que que a mão Donnez-moi tel et tel et tel et tel et tel. Dai-me x. Et lorsque Salomon lui donna, E assim que Salomão Salomon, lhe est-ce deu, que c'est terminé? Salomão lhe Oh, perguntou: acabou? ekoki, bona zaki nango besoin ekoki. Ou tudo que eu queria acabou? Abi Terminou. d'accord, owana nde yo no osengi ngai. Salomão disse: tá bem, Mais isso aí é que na eu vou niveau na ngai ya roi, Mas pelo tamanho je vais te donner les choses dignes de mon rang. eu vou te dar as coisas mais dignas da minha dignidade. Senhor Jesus, Si nous les méchants comme Salomon, mal que somos como Salomão, Salomon pouvait donner des choses dignes de Sora, la reine du Midi. Salomão pôde dar as coisas mais necessárias à mulher de Seba. Qu'en est-il E a quanto maior de ceux qui doivent s'approcher devant Jésus-Christ daqueles que vão aproximar a Jesus Cristo, en ayant les bonnes intentions comme la reine du Midi? tendo boas intenções como a rainha de Sabá. Mais nous aujourd'hui, Mas nós nous venons écouter la parole. viemos ouvir a Nous palavra. sommes venus dans les messages comme ce fils celui de Salomon. Viemos na mensagem conforme aconteceu a Salomão. Mais nos richesses, nous les avons réservées pour nos familles biologiques. Mas nossa riqueza guardamos-a somente para os nossos Et familiares. nous servons notre Dieu avec des miettes. E nós servimos o nosso Deus com a nossa migalha, o sobejo. Alors comment Dieu vous ouvrira-t-il le cœur? Com sobejo. Como que Deus pode abrir para ti o seu coração? Comme la reine du Midi avait excité le cœur de Salomon de s'ouvrir et de lui donner les choses même qu'elle n'avait pas demandé. Conforme a rainha de Sabá fez tudo para conseguir de abrir o coração de Salomão. E Salomão chegou a lhe dar coisa que ela própria não pediu. Et je suis là devant vous comme Pierre dans la maison de E Corneille. eu aqui estou perante vós como Pedro na casa de Je suis Cornélio. en train de vous dire ce que le Seigneur m'a donné de vous transmettre. Estou a vous dizer tudo enquanto o Senhor me recomendou vos dizer. Soyons disposés. Sejamos dispostos. Aimons Dieu. Amemos a Et Deus. servons Dieu avec un cœur ouvert et sincère. Servimos a Deus com um coração aberto e sincero. Balayez l'égoïsme dans l'œuvre de Dieu. Faça varedela do teu egoísmo na obra de Et Deus. le Dieu de Salomon E o Deus de Salomão qui a confirmé sa parole. confirmou a sua palavra. Salomon a fait cela, Salomão cumpriu mais isso. il était un homme limité avec les capacités d'un homme. Mas o Salomão era um homem limitado com capacidade humana. Mais l'épouse de Jésus-Christ Mas a esposa de Jesus est Cristo maintenant en train d'adorer está agora adorando celui qui est plus que Salomon. aquele que é maior do que Salomão. Celui qui a plus de richesses que Salomon. O que tem ainda mais riqueza do que Et Salomão. si nous pouvons rendre Dieu un bon service qui lui plaira. E se não pudéssemos render a Deus um serviço que pode lhe aprazer. Et si Dieu dit de te bénir de la dignité de Dieu. E se Deus não puder te abençoar com a sua dignidade de Deus. Imaginez-vous la bénédiction que Dieu te donnera. Est-ce que aura-t-il de l'endroit pour le garder? Imagine o tipo de bênção que Deus vai te derramar. Será que você tem locais ou celeiros para guardar isso? C'est pourquoi il dit dans Malachie 3. Por isso é que ele diz no Maraquim: Apportez dans la maison du trésor trazei na casa de tesouro tout
bénédiction. faltareis até locais para guardar as bênçãos. Et dans Malachie chapitre 3 verset 6, Em Malaquias 3, il est écrit, je suis l'Éternel et je ne changerai pas. está escrito: eu sou o Senhor e eu sou imutável. Ce que je veux vous certifier ce soir et devant Eu Dieu, quero vos certificar esta tarde perante c'est Deus. que le Dieu qui avait béni la reine du midi É que o Deus que tinha abençoado a rainha de est Sabá le même Dieu pour te bénir ce é soir. o mesmo Deus para te abençoar esta tarde. À condition que tu lui ouvres tout ton cœur Há uma condição que tu lhe abres todo o seu et coração de lui servir avec un cœur bien e lhe disposé. servir com o coração bem disposto. Les dons de Dieu, la O prédication dom de de Deus. Frère Branham, A pregação do irmão Branham. les dons de Dieu. O dom de Deus. Que Dieu nous aide un peu, vous allez supporter, puisqu'aujourd'hui nous nous donnons des bye-bye ou des ciao-ciao. Que Deus nos abençoe. Vocês hoje podem me suportar ainda, porque hoje é que é o meu dia de despedida. Les dons de Dieu. O dom de Deus. Je prends paragraphe 60. Tomo o parágrafo 60. Les dons de Dieu. O dom de Deus. Attendez-moi chercher ça. Deixa eu procurar. Que Dieu nous Que aide. Deus nos ajude. Tozopambola matin na maboko makasi na biso moko. Não estamos sendo abençoados através das nossas mãos de vaca. Soki tozovanda ba crise ezali mutema mabe ya biso moko. Se nós estamos a padecer crise aqui, crise acolá, é através do nosso mau coração. Alors soki tozali réellement bana ya Abraham, Então, realmente, se nós somos descendência de Abraão, tosalela liloba na Nzambe, cumpramos com a palavra de Deus, eza esengo po ete tomona mbuma na yango. e isto será alegria e nós veremos o fruto das bênçãos. Liloba na Nzambe ezali semence. A palavra de Deus é a Ata semente. moto nyonso akosalela te me yosalela po ete tokumisa Nzambe na bomoi na yo. Mesmo que os demais não vão cumprir, mas tu cumpre isso para render serviço a teu Deus. Yoka Frère Branham. Ouça o irmão Branham. La prédication l'intitulé Les dons, A pregação intitulada O Dom, prêcha 1956, pregada em 1956, paragraphe 60. parágrafo 60, Version Canada. a versão Canadá. Et la reine de Seba, E a rainha de Sabá, elle a dit, eh bien, ela disse: tá bem, je me suis peut-être trompé. eu talvez me enganei, Mais si tout ce que j'entends est la vérité, mas se tudo que eu ouço é a verdade, ça doit être merveilleux. deve ser maravilhoso. Alors je vais aller. Então vou ter que ir. Comprenez-vous ce que cette femme devait faire? Estão entendendo o que aquela mulher tinha que fazer? Elle a probablement fait au moins 3 mois dans le désert. Ela provavelmente fez 3 meses no deserto. Une femme, Uma mulher. pas dans une salle climatisée, Não é numa sala com ar-condicionado, mais assise sur un chameau pendant 3 mois mas cavalgando num camelo durante 3 meses de voyage. de viagem. Comprenez-vous? Entende? Quel sacrifice Que sacrifício c'était. que é. Donc, c'est que nous devons aussi mentionner quelque chose, O que nós devemos mencionar, que dans tout ce que nous pouvons gagner auprès de Dieu, em tudo que nós podemos alcançar, il y a toujours un prix. sempre existe um Si preço. vous refusez de faire un sacrifice pour Dieu, Se você nega fazer um sacrifício para Deus, n'entendez pas quelque chose de spécial auprès du Seigneur. não aguarde em contrapartida alguma bênção da parte do Senhor. Même nous, pour que nous ayons le salut, il fallait que lui puisse se sacrifier. Mesmo nós, antes de alcançarmos a salvação, primeiramente o Jesus tinha que sacrificar. Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu Você também sacrifica-te para a obra de et Deus. tu verras le rendement. E você verá o lucro. Voyez quel sacrifice. Então, a ver qual é o sacrifício é. Et ce soir, E esta tarde, nous pouvons entendre parler du don de Dieu podemos ouvir falando de dom de Deus. et nous ne voulons même pas traverser la rue E nós não queremos atravessar rua pour venir écouter la parole. para virmos ouvir a palavra. Il n'est pas étonnant qu'il y soit dit qu'il s'élèvera
não é admirável que seja dito que vão levantar, Qu'elle s'élèvera le jour du jugement que vai levantar no dia de juízo, et condamnera Luanda e esta vai condenar a Luanda, parce qu'elle est venue de très loin. Il a fallu 3 mois pour qu'elle vienne écouter la porque prédication. esta mulher fez 3 meses da caminhada no deserto para vir ouvir a pregação. Mais elle voulait savoir. Mas ela quis saber. Cela avait plus de la vie pour elle. Aquilo tinha mais valia para ela. C'est l'importance c'est l'importance qu'on donne à la chose. É a importância que alguém dá numa coisa. Puisque tu les organisations dans téléphone était. Porque até hoje, alguns dizem, oh, pregador, não tem telefone. Nós avons internetité. Também, pastor, não tem internet. Depuis ton côté na confinement, ton côté na mission na mili motoli akate. Desde que estamos de quarentena, ficamos biafre porque ficamos malnutridos. Azomo de lo kwazolo ba makambo malamu. Pensando que está falando boas C'est coisas. une manque de la révélation. É a falta da revelação. Lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose pour le Seigneur, Quando você nega de fazer alguma coisa para o Senhor, n'entendez pas aussi quelque chose auprès de lui. em contrapartida, não aguarde receber alguma coisa Le dele. Seigneur nous a enseigné que depuis le temps de Jean-Baptiste, O Senhor nos ensinou dizendo, no tempo do João Batista, jusqu'à son retour, le royaume des cieux pour les violents. até o seu retorno, o reino do céu é para os violentos. Et le peuple de Dieu n'est pas un peuple lâche. E o povo de Deus não é povo preguiçoso. Le peuple de Dieu, c'est un peuple de sacrifice fort qui travaille. O povo de Deus é povo de sacrifício que trabalha de acordo. Et vous imaginez dans ce temps difficile, Imagine pouco nesse tempo difícil. si on était simplement les gens de personnes qui se contentent à la facilité, je ne serais même pas venu ici. Se nós fôssemos daqueles tipo de gente que só se contenta da facilidade, eu não teria vindo. Toi, tu écoutais la parole, tu bénis Dieu, mais tu oublies que la parole que tu écoutes est un fruit de sacrifice d'une personne. Você que está a ouvir a palavra de Deus, você está a abençoar a Deus, sem esquecer que o fruto que você está a ouvir é fruto de sacrifício. Mais vous savez quoi? Sabiam o quê? Nous ne nous plaignons pas. Nós não nos queixamos. Puisque nous savons que ce sacrifice que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, Porque sabemos que o sacrifício que nós fizemos para Dieu nous le payera un jour. Deus dia há de nos pagar. Vous voyez, frère, Ah, ouais, c'est pour cela, Por isso, fais le sacrifice que tu peux faire au nom du Seigneur. sacrifica-te hoje para o nome do Senhor. Et cela te payera un jour. E aquilo dia vai te frutificar. Comme fit notre reine de Seba. Como fez a nossa rainha de Sabá. Écoutez, Ouça. maintenant quand elle a pris des richesses Agora, quando ela tomou riquezas, et des présents à offrir aux dons, presente para oferecer ao dom, ça va entendu? ouviram? Les dons doivent être soutenus. O dom deve ser sustentado. Même quand je parle, Mesmo assim que eu falo, les dons de Dieu est toujours o opérationnel. dom de Deus sempre é operacional. Soutenez les dons de Dieu que Dieu vous a donnés. Sustentai o dom que Deus vos deu. Et Dieu vous bénira. E Deus vos Ne abençoará. laissez pas les dons de Dieu souffrir. Não deixe o dom de Deus Vous manquez padecer. quelque chose pendant que vous avez des possibilités. Ou faltando alguma coisa, enquanto você tem Si possibilidade. vous croyez au message, Se você crê na sachez que mensagem, ce que vous entendez, c'est le message. o que você acaba de ouvir agora é que a C'est mensagem la révélation du é Saint-Esprit a revelação do Espírito qui Santo veut nous amener au plus loin dans les choses de Dieu que vai nos levar ali mais alto no firmamento pour de que Deus, nous puissions contempler sa gloire dans notre vie. para que possamos contemplar a sua glória na nossa vida. Elle a pris des richesses Ela tomou et riquezas, présents à offrir au presente don. para oferecer ao dom. Maintenant, Agora. cette petite femme Esta pequena mulher s'est mise en route avec ses richesses, se colocou na caminhada com a sua riqueza, ses aromates. o seu especiaria, Les aromates ici, ce sont des parfums de grand prix. quer dizer, essa especiaria são perfumes de grande valor, Et des lingots d'or lingote de ouro et tout
e tudo à offrir pour la cause de Dieu. a oferecer por a causa de Deus. Elle disait, Ela si dizia, ce que j'entends est vrai, se na verdade o que eu ouço é alors verdadeiro, ce don-là mérite d'être soutenu. então aquele dom merece de ser Si sustentado. vous trouvez un don véritable Se você acha dom et verdadeiro qui vous apporte la parole e que véritable, vos traz a palavra verdadeira, soutenez cette parole. sustente esta palavra. C'est ça la parole. É isto a Ce palavra. n'est pas pour les pentecôtistes, Não é para o pentecostal, puisque vous les égoïstes, porque vós vous vous egoístas, camouflez derrière le pentecôtisme. você se Oh, camufla ça atrás ce sont des prédications de Oh, pentecôtistes. porque esse tipo de pregação são Alors, pregações les pentecostais. prédications de l'épouse, c'est l'égoïsme à l'œuvre de Dieu. Agora, será que as pregações da esposa é egoísmo na obra de Deus? Ça, c'est une manque de la révélation. Isto é falta de revelação. Suivez. Seguem. Je vais arrêter. Eu vou parar. Et elle ne savait même pas si c'était vrai. E ela não sabia ainda que era verdadeiro. Elle avait simplement entendu parler. Simplesmente ouvia falar. Car la foi vient de ce qu'on entend. Porque a fé vem pelo ouvir. Et il s'est rendu à la réunion E ela foi na reunião pour savoir, para descobrir. considérer quel risque a de prendre. Você considera o risco que ela escapou pela caminhada? Tes amours qui est Bogota, Nangotina 65. O tempo é pouquinho, mas poderá continuar a leitura até 65. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Assim, bem amado do Senhor, nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 3. vamos ler no livro de Josué, capítulo 3. Chapitre 3, verset 11. Capítulo 3, verso 11. Josué, Josué, chapitre 3, capítulo 3, verset 11. verso 11. Vous lirez cela vous-même à la maison. Vocês próprios poderão ler nas casas. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur Eis que a arca da aliança do Senhor, de toute la terre de toda a terra, va passer devant les Jourdains. passa o Jordão diante de vós. Maintenant, Agora, prenez 12 hommes tomai, pois, agora 12 parmi homens les tribus d'Israël das tribos de Israel et ainsi de suite. e assim por diante. Verset 13. 13. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do les Senhor, seigneurs de toute la terre o Senhor de toda a terra, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, repousem nas águas do Jordão, les eaux du Jourdain seront coupées separarão as águas do Jordão et les eaux d'en haut, e as águas que les eaux qui vêm de descendent cima, d'en haut as águas que vêm de cima et s'arrêteront en un morceau. pararão amontoadas. Je n'ai pas trop de temps à commenter. Não tenho muito tempo para comentar. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? O que eu quero vos dizer aqui? Prenons Frère Branham. Tomamos, irmão Branham. Jour V, jour victoire. Dia V, dia de vitória. Jour V, jour victoire. Dia V, dia de vitória. Prêché en 1963. Pregado em 1963. Le temps est court, vraiment. Je n'ai pas vraiment assez de temps de donner plus de détails. Não tem Mais bastante j'ai la tempo confiance para que le terminar. Seigneur vous éclairera Mas tenha davantage. confiança que o Senhor vos aclarará cada vez mais. Paragraphe 92. Parágrafo 92. Paragraphe 92. Parágrafo 92. Nous allons lire un peu, c'est un peu long jusque même en 95, mais je ne sais pas puisqu'on voit déjà l'heure est presque à la fin. Isso está pouco longo até 95, mas pelo tempo, tipo, já estamos quase a terminar. Même si je prends même des mots que je peux utiliser, c'est l'essentiel pour vous donner l'idée de quoi l'Esprit de Dieu veut que nous sachions. Mesmo que eu usar duas palavras apenas, é para vos permitir que tenha a ideia, para melhor entender do que nós tratamos. 92. 92. Écoutez, Ouve. nous voyons que Josué, Vimos que Josué, juste à ce moment-là, até naquela altura, priait et le Seigneur lui a dit orava e o Senhor lhe disse ce qui allait arriver. o que havia de acontecer. Lorsqu'il y a un blocage
blocage, quando há bloqueio, ça ne va pas comme à Covid-19, quando há alguma coisa que não vai bem como ne vous Covid-19, fatiguez pas de continuer à prier não se canse em orar jusqu'à ce que le Seigneur nous éclaircisse. até que o Senhor venha nos aclarar. Et il a eu un jour ouvert, E houve dia V, car dans la vie de chaque croyant, porque na vida de cada crente il y a toujours l'épreuve sempre tem havido et il y provas. a toujours un jour ouvert qui t'attend. E haverá também dia V que te aguarda. Il y a toujours un journée qui sera devant toi, Há sempre Jordão à tua frente, mais n'ayez pas peur. mas não amedronte. Notre secret, O nosso segredo c'est de placer l'arche en premier lieu. é de colocar a arca do Senhor em primeiro lugar. On ne peut pas s'attendre au jour ouvert si nous ne mettons pas la parole de Dieu dans la première place. Você não pode aguardar para o dia V se primeiramente não colocar a arca do Senhor em primeiro lugar. Si vous voulez avoir votre jour ouvert, Se tu quiser ter o teu dia V, mettez Dieu dans la première position. coloque Deus em primeira posição. Écoutez, frère Branham. Ouça, irmão Branham. Oh, c'est merveilleux. Oh, é maravilhoso. La révélation de la A parole. revelação da palavra. Alors, écoutez. Então, ouça. Lorsqu'il vainquit la rivière Quando venceu o rio et qu'il fut arrivé de l'autre côté, e que chegaram noutra margem, où qu'a-fait-il fait o que ele fez? avant de vaincre cette rivière? Antes de vencer aquele rio, Il avait placé l'arche, ele colocou a arca, c'est-à-dire il avait placé la parole de Dieu qui était dans l'arche em outras palavras, ele tinha colocado a palavra de Deus que estava na arca en premier lieu. em primeiro lugar. Et E ensuite, depois, les chantres os cantores et les autres suivirent. e outros seguirem. Mais l'arche Mas a arca précédait. que te precedeu, Vous entendez? Entenderam? Ilobana jamais liboso. a palavra de Deus adiante, Bongo babeti mindule na os sima. cantores atrás Na bato mususu na sima. e outros seguidores atrás. Ilobana nzambe ezala liboso ya mone kamba Mas biso. a palavra deve estar adiante para nos dirigir. Soki tolekisi nzambe liboso, Se nós adiantarmos a Deus em frente, soyez sûr de notre jour victoire. tenha certeza do nosso dia. Puisque la parole est ce Dieu, Porque a palavra é Deus et Dieu est le tout-puissant. e Deus é o Todo-Poderoso. Il gagne toujours l'adversaire. Ele vence sempre o seu adversário. Lorsqu'Israël allait à la guerre, Quando Israel ia na ceux batalha, qui avançaient en premier, os que adiantavam em primeiro c'était ceux qui portaient l'arche. eram os sacerdotes que colocavam a arca nos ombros. Et ensuite E les depois, chantres cantores et donc qui sonnaient de la trompette. e os que tocavam as trombetas. Puis l'arche s'avançait. E a arca adiantava. Alors quand l'arche s'avançait, Assim que adiantava a arca, ensuite on la déposa sur la terre. depois foi posta na terra. O Et chão. là la bataille commençait. E ali a peleja arrancava. Vous avez entendu? Ouviram? Je continue. Continue. Remarquez. Observe. Alors bien dans ceci. Então, muito bem nisso. Lorsque Josué a pris premièrement la parole, Quando Josué tomou primeiramente a palavra elle a placé en premier. e a colocou em primeiro, Il a traversé le Jourdain. ele atravessou o Jordão. Qu'est-ce qui avait fait que Josué traverse le Jourdain avec le peuple de Dieu? O que fez com que Josué conseguisse atravessar Je com veux que o vous Jordão? compreniez ceci. Gostaria que C'est entendam parce isso. qu'il avait mis l'arche en É porque premier. Josué pôs a arca em primeiro. Qu'est-ce qui nous fera avancer pour que nous puissions vaincre le O coronavirus? que lhe fará avançar para vencer o coronavírus? Nous vaincrons le coronavirus seulement si nous plaçons la parole de Dieu en premier. Venceremos o coronavírus se nós pusermos a palavra de Deus em primeiro lugar. Placez la parole de Dieu devant ta maladie. Coloque a palavra de Deus perante a tua doença. Placez la parole de Dieu devant ton travail. Coloque a palavra de Deus perante o teu trabalho. Placez la parole de Dieu devant ta famille. Coloque a palavra de Deus perante a tua família. Et tu auras jour victoire. E você terás o dia de vitória. Avec Dieu, Com Deus, la victoire est a certaine. vitória é certa. Avec Dieu, Com Deus, la parole, a palavra nous écraserons nos ennemis. esmagará o nosso Si inimigo. tu veux écraser la maladie
doença que atormenta a tua vida. Laisse la parole te précéder. Deixa a palavra te adiantar. Oh, gloire soit rendue au Glória Seigneur. seja rendida ao Et Senhor. aujourd'hui, le temps que nous vivons, E hoje o tempo que c'est vivemos le temps de Josué. é o tempo de Et Josué. Josué, c'est le E o Saint-Esprit. Josué é o Espírito Et le Santo. Saint-Esprit met toujours la parole en E o premier. Espírito Santo coloca sempre a palavra. Mettez la parole de Dieu devant toutes choses. Coloque a palavra de Deus perante todas as Et coisas. Dieu te bénira. E Deus te abençoará. Et Dieu te donnera la victoire. Deus te dará a vitória. Comme cette femme-là, la reine de Séba, Como aquela mulher rainha de Sabá. elle avait mis Dieu en premier. Colocou Deus em Et primeiro. Dieu l'avait E béni. Deus te Et si abençoa. nous aussi nous mettons Dieu en Também premier, colocamos Dieu Deus em nous primeiro. bénira. Deus nos abençoará. Que Dieu est la parole. Que Deus é a Et palavra. Dieu n'est pas plus petit, plus grand que la parole. E Deus não é mais e maior do que Et a la palavra. parole n'est pas plus petite que Dieu. E a palavra não é menor do que La Deus. parole que nous lisons et nous attendons, c'est Dieu qui parle. A palavra que nós lemos, ouvimos, que quem fala é Et Deus. l'auteur de cette parole est appelé fidèle. E o autor desta palavra chama-se fiel. Oh, j'aime ça, mon frère. Amo isso, Je irmão. me sens comme si je peux prêcher même toute la journée. Eu me sinto como fosse que teria o poder de pregar toda a jornada. Laissez-moi un peu recommencer un tout petit peu. Deixa-me repetir pouquinho. Frère Branham vous dit, remarquez. Observa. Mais alors, Então, dans ceci, neste- lorsque Joshua a pris premièrement Quando Josué tomou primeiro la parole palavra, et l'a placée en ele premier, colocou em il primeiro, a traversé le Jourdain. atravessou o jornal, Et Dieu lui a dit, e Deus lhe je disse: serai avec estarei toi. contigo, Comme j'étais avec Moïse, como estive com je você, ne te délaisserai pas. nunca te Lui, il desampararei. ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ninguém que vai se colocar diante de ti no ataque que vai viver. Je serai juste là. Eu lá estarei. Ne crains pas Não temer ce qui va arriver. o que vai Je suceder. serai juste là. Estarei justo lá. Dieu nous a fait aussi la promesse. Deus nos fez também a Cette promessa. promesse, Josué n'est plus. Esta promessa. Agora Josué já não tem Mais le vida. nouveau Josué, c'est toi et O moi. novo Josué é Il você dit, e eu. je vous laisserai pas offert. Ele disse: nunca vos Je deixarei órfão. serai avec vous. Estarei convosco. Je serai même en vous. Estarei mesmo em vós. Jusqu'à la fin de l'âge de la Odyssée. Até no fim da Dieu tient sa parole. Deus cuida da sua Les cieux palavra. et la terre passeront. Deus inteira La passará. parole de Dieu ne passera Mas a pas. palavra de Deus nunca passarão. Alors, Então, avec une telle commission, com uma tal comissão, que pouvait faire Josué o que poderia fazer o Josué? si ce n'est de placer la parole en A premier? não ser colocar Glória a seja palavra rendida ao em primeiro lugar. Seigneur. Glória seja rendida ao Bien Senhor. aimé dans le Seigneur. Bem amado Frère Senhor. Branham vous dit ceci, Frère Branham dit ceci. avec une telle promesse, Uma tal promessa. nini biso tokosala lisusu e. Que havemos de fazer Toza mais? te eloko mosusu akosala Não te. temos outro a Eloko na fazer. biso tosengeli kosala, A única coisa que totia devemos fazer- kaka nzambe liboso. Temos Deus em frente. Et Frère Branham O okiyame. irmão Branham gritou amém. Il dit, vous êtes là Ele disse: estão lá avec une commission venant de Dieu. uma comissão vinda de Deus. Placez la parole en premier. Coloquei a palavra em primeiro. C'est ça la commission que Dieu nous a É donnée. isso a comissão que Deus nos deu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, Se nós quisermos ver a glória de Deus, placez la parole en premier. coloquemos a palavra em primeiro. Et Frère Branham vous dit, Irmão Branham, et cela produira un jour victoire. e aquilo produzirá dia o vem. Cela doit venir. Aquilo vai Il a acontecer. placé la parole en premier. Josué colocou a palavra em Qu'est-il primeiro. arrivé? O que Là, aconteceu? c'est entré en premier dans l'eau. A arca entrou primeiro nas Et águas. alors, la mer s'ouvrit. E então o mar fendeu. Où le fleuve, O rio où la fendeu. rivière O rio s'ouvrit. abriu. Donc, tout, mais que ce soit la mer, Seja o mar, que ce soit l'océan, seja o oceano, que ce soit la rivière, Seja o rio. que ce soit un lac, seja que lago, ce soit un Goliath, seja que Golias, ce soit un ours, seja urso, que ce soit un lion, seja leão, que ce soit vous êtes dans la fosse au lion, seja você está no buraco que de ce leão, soit que vous êtes jeté dans la fournaise seja ardente, que te atiraram na fornalha que ce ardente, soit vous êtes assis sous la cendre comme Job. seja que você sentou na cinza Si com o vous jogo, placez la parole de Dieu en premier, colocar a palavra dele primeiro, vous remporterez la victoire. você vai receber a C'est vitória. ainsi dit le Seigneur de Eu sa assim parole. diz
Senhor e a sua Alors, palavra. qu'est-ce qui va-t-il se passer après? Então, o que é que vai acontecer mais tarde? Après qu'ils ont traversé. Depois de ter atravessado. Vous voyez, frère? Vamos ver, irmão. Donc, je n'ai pas vraiment de temps. Não tenho bastante tempo. Le mot est presque terminé. O meu tempo já esgotou. Continuez à lire. Continua lendo. C'est pour cela. Por isso, Si Dieu même avait béni Abraham, se Deus abençoou Abraão, puisqu'Abraham savait ses secrets, é porque Abraão realizava esse segredo. c'est pour ça qu'il lui a demandé, donnez-moi Por ton isso, unique quando enfant. Deus lhe pediu, dê-me o teu único filho, Abraham n'a Isaac. pas hésité. O Abraão não Mais hesitou. placer Dieu d'abord en premier lieu. Colocar Deus em primeiro lugar. Et quand il a mis Dieu en premier lieu, Quando pôs Deus em primeiro lugar, son garçon il demandait, papa, où est l'offrande? o seu garoto lhe perguntou, papá, onde está o Il a sacrifício? répondu, Dieu pourvoira de l'offrande de Ele mon me enfant. respondeu, meu filho, Deus proverá o próprio Mwana sacrifício. oyo balobi yenda kozala héritier. Este filho é que foi dito que seria herdeiro. Oke koboma ye nana kotikala héritier na ndako. Você lhe matando, quem vai permanecer herdeiro em casa? Mais comme il avait mis Dieu en premier, Já que Abraão pôs Deus em il primeiro, croyait que Dieu est puissant, ele cria que Deus é même de poderoso, ressusciter les morts. poderia ressuscitar. En mettant la parole de Dieu en premier, Colocando a palavra em primeiro, croyez dans la puissance de Dieu qui bénit. creia que é no poder de Deus que nós seremos Vous abençoados. voyez, Vamos ver. vous avez trop mangé l'argent de Dieu. Você gastaste muito Vous dinheiro de avez Deus. mangé des dîmes et des offrandes. Você gastaste muito dinheiro. Mais avant que je quitte cet studio, j'aimerais adresser une courte prière à votre faveur. Gostaria de endereçar uma pequena oração a teu favor. Mais avant que je prie pour vous, Mas antes que eu possa je orar a prierai teu favor, simplement pour tous celui dont le cœur est sincère. orarei somente para todos aqueles que Toute têm coração personne qui sincero. reconnaît être fautif Toda pessoa que reconhece que é et qui culpado prendra quelque chose pour venir restituer cela à Dieu. e que conseguindo alguma coisa para restituir a Deus. Puisque l'argent que tu as mangé n'était pas tien, Porque o dinheiro que tu gastou não era seu. c'est pour l'œuvre de Dieu. Era para a obra de Et quand Deus. toi tu manges et tu bloques, l'œuvre de Dieu ne puisse pas fonctionner. E você está a comer bem, mas está a bloquear de modo que a obra de Deus não vai em frente. Et dites-moi comment Dieu pourra-t-il bénir ce qui est maudit? Agora diga-me como que Deus poderá abençoar o que se encontra Un amaldiçoado. voleur, c'est un voleur, c'est une malédiction. Ladrão permanece ladrão. E o roubo é uma maldição. Comment Dieu peut-il te bénir? Agora, como que Deus poderá te Je vais abençoar? les terminer. Eu vejo o tempo Que Dieu nous fasse grâce. Deus nos faça graça. Le reste des choses O est entre resto ses mains. está nas suas mãos. Deutéronome chapitre 10, verset 8. Deuteronômio 10, 8. En ce temps-là, Naquela altura, l'Éternel sépara la tribu de Lévi o Senhor separou a tribo de Levi. et lui ordonna Il lhe ordenou de porter l'arche de l'alliance de de l'Éternel, portar a arca do Senhor, de se tenir devant l'Éternel de se colocar ou estar diante do Senhor pour le servir para o servir, et de bénir le peuple en son nom. para abençoar em seu nome o povo. Et c'est ce que Lévi a fait jusqu'à ce jour. E é isso que o Levi fez até dia de hoje. Avez-vous déjà oublié l'écriture de Actes chapitre 3? Será que já se esqueceram da referência de Atos capítulo 3? Lisons un peu cela. Vamos pouco ler isso. Lisons, je suis presque à la fin. Já estou quase ao fim. Acte 3. Atos 3. Le tout dernier verset. Verset 26. O último verso. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus primeiro, o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada de vós das vossas maldades. Retournons maintenant dans Deutéronome. Voltemos agora em Deuteronômio. Il y a 12 tribus d'Israël. Há 12 tribos de Israel. Dieu donnant les portions de terre à 11 tribus. Deus dava porção de terra em 11 tribos. Et il y a Lévi, toi tu n'as pas E d'héritage. disse
disse à tribo de Levi, você não tem herança nenhuma. Toi, ta portion, c'est moi. Levi, a tua porção é só eu. Tout le monde tout le monde ira travailler. As 11 tribos, cada qual vai trabalhar. Oui, les 11 tribus iront travailler. Sim, as 11 tribos Mais trabalhar. toi, ton Pra travail, você, Levi, ce o teu n'est pas trabalho le travail. Ce n'est pas d'aller travailler. não é para ir trabalhar, C'est de porter mon alliance, mon arche. mas é colocar nos vossos ombros a minha arca. Et de se tenir devant ma présence comme les 24 vieillards, E se colocar na minha frente como os 24 anciãos, comme les chérubins, como os querubins, pour que tu puisses me servir para que tu, Levi, possa me servir et de bénir le peuple à mon nom. e abençoar o povo em meu nome. Et la Bible dit, E a Bíblia c'est diz, ce que Lévi fait jusqu'à ce soir. é o que o Levi faz até nesta Et tarde de bénir hoje. le peuple de Dieu, E abençoar o povo de c'est Deus. de lui montrer la voie de la Ele justice, mostrar o caminho da justiça, de vous convertir du mal au bien, de você apartar do mal para o bem, de vous faire convertir du péché à la de justice, vos converter do pecado para a de justiça, l'incrédulité à la foi. de vos converter da incredulidade para a Et si fé. vous vous êtes repenti E se você se arrepender et abandonner la mauvaise e voie, abandonar o mau caminho, alors maintenant Lévi peut élever les mains e agora Levi poderá levantar as mãos et offrir une prière en faveur du peuple de Dieu. e fazer uma oração a favor do povo de Deus. Il y a même un roi païen qui rendit témoignage en son jour. Houve até um rei pagão que rendeu testemunho no seu dia. C'était Balak, Foi Balac, roi de Moab. rei de Moab. Il appela Balaam et dit, Chamou o profeta Balaão e disse: je sais que tu es un don de Dieu. eu sei que você tens um dom de Deus. Et que ce que tu bénis est béni. E o que tu abençoa passa a ser Ce abençoado. que tu maudis est maudit. O que tu amaldiçoa passa a ser Et tous abençoado. les hommes envoyés de Dieu E todos os homens enviados ont de Deus ce pouvoir têm cada um seu de bénir et de maudire. e de amaldiçoar. Élisée pouvait maudire les enfants qui se sont moqués d'eux. Eliseu poderia amaldiçoar os filhos dos profetas que se zombavam dele. Et le jour s'était sorti, on m'a dévoré ses enfants. E ursos saíram do vazio, devoraram esses filhos. Et Élisée, lorsqu'il était honoré par la E tsunami, Eliseu, quando foi honrado pela tsunami, il pouvait bénir cette famille, podia abençoar esta offrir família la prière et l'enfant ressuscité. e oferecendo a oração, o bebê, o filho morto ressuscitou. Et il est écrit dans la loi de notre Seigneur, E está escrito na lei do nosso Senhor: les cieux et la terre passeront, céus e a terra passarão, mais sa parole ne passera mas as suas jamais. palavras nunca Que le passarão. Seigneur vous bénisse Deus richement. Senhor nos abençoe ricamente. L'heure est déjà presque, j'ai déjà consommé quelques minutes. Já vos consumi alguns minutos. Si telle est la volonté de notre Se Dieu, isto for a vontade do nosso Deus, demain je compte à rentrer au Congo. amanhã conto voltar para Congo. Priez pour moi. Orem por mim. Que le Seigneur me donne la bonne santé Que spirituelle. o Senhor me dê a boa saúde Me espiritual. garder toujours dans la foi et dans la vraie parole. Mas conserve sempre a fé na verdadeira Et me palavra. donner la bonne santé physique. E que me dê a boa saúde Me física. garder dans la bonne santé, me protéger et de m'éloigner de la maladie. Me guardar na boa saúde e me afastar das enfermidades. Et s'il ne vient pas l'année prochaine, Se o próximo ano o Senhor tardar em si vir, telle est sa volonté, vous entendrez encore ma voix. se isto for da sua vontade, a vez de ouvir mais a minha voz, Je vais prier pour chacun, vou orando a favor de cada um, à tout celui qui est convaincu de la parole, em todo sítio onde você for te convencido pela à palavra, tout homme et à chaque femme a cada homem, a cada mulher, qui est prêt de mettre sa vie en ordre avec Dieu está pronto a colocar a sua vida perante Deus et de commencer une expérience avec Dieu. e arrancar uma nova experiência com Deus. Quel que soit ton problème, Tal que for o tamanho do teu problema, ayez foi en Dieu. tenha fé em Deus. Mets-toi simplement genoux là où vous êtes. Dobre a seu joelho onde tu estás. Et si tu as un problème, E se tu tens tu um élèves ta problema, main. levante a mão. Et pendant que je prierai Enquanto pour estou toi, a orar a teu favor, même si c'est un cas de maladie, mesmo que problema moi de je ne te doença, vois pas, eu não te vejo, mais l'auteur de la parole mas te o voit, autor da palavra te le vê, Saint-Esprit te o Espírito voit, Santo te vê. et si tu
crois de tout ton cœur sans hésitation, le Seigneur te bénira et te donnera les désirs de ton cœur. Je vais entonner un cantique, ne fût qu'un couplet. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de bonté, l'émerveillé en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude devenait en Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude devenait et tout est en lui, tout est en lui, Jésus, tout est en lui. Pour sauver Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui. Oh Seigneur Jésus, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. Oh Jésus, la plénitude devenait et tout est en lui, tout est en lui, Jésus, tout est en lui. Mon sauveur Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui. Nzambe nalola kolo mobikisi Yesu Kristo. Deus do céu, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Na ye liboso na yo na popa ya lelo. Venho na tua frente na tardinha de hoje. Nazali dinge te Nzambe ya koloba liboso na yo. Não sou condigno, Deus, de falar na tua frente. Yo mo santo. Tu, o santo, Oyo vandi na kiti na nkemo. que está sentado no trono de honra, Oyo ki mo santo na yo eleki. onde a tua santidade é elevada. Que meme ba anjo batikala kosala lisumu te. Mesmo os anjos que nunca chegaram de pecar Bazali koyoka soni kotelema liboso na yo. estão com medo e vergonha estar na tua Bazali frente. meme kozwa mapapu na bango kofinike elongi na bango. Tirando as suas duas asas para cobrir o seu rosto. Bazali kofinika makolo na bango. E estão atapando os seus pés. Elebo ya komikitisa liboso na yo. Sinal de humildade na tua frente. Pe bazali kopumuka mjinga na E yo. quando duas estão a sobrevoar, Bazali kopumisa yo yozali pe ozalaki. estão te glorificar, você que era, que é, Pe okotikala libela na e libela. você será para sempre. Kombo na yo Yesu Meu Kristo. nome é Jesus Cristo. Iloba na yo ete ya A tua melisa. palavra foi pregada a Deus. Peple na yo bayoki ya Teu moza. povo ouviu esta palavra. Peple na yo bandimi ya Teu moza. povo acreditou a tua palavra. Peple na Deus. yo nzambe base repenti. Povo, Deus acabou de arrepender-se. Yo lobi na liloba na Tu yo. disseste na tua palavra. Oboyaka te motemo ezokisami. Tu não gosta de ver um coração Pe obenganaka te aleijado. motema oyo ebongwani. E tu não coloca de lado um coração Olobaki arrependido. tobenganaka te oyo ayepai na Tu yo. disseste não manda à rua quem vem a ti. Tala na memeli yo bana na yo liboso na yo Eu nzambe. trouxe teus filhos, oh Deus. Kotala mabunga na bango te ya mikolele kansa. Não olhe as suas iniquidades de dias atrás. Deus. Kotala bango te na bomoi na bango. Não olhe-lhes pela sua Tala mão. bango na se ya makila na yo esopanaki na ekolo. Olha-lhes debaixo do teu sangue que tu derramar na cruz, Na Calvário. makila wana nde osalaki boyokani na biso. Este sangue tu fizeste concerto conosco. Olobaki ete makila wana esopani mpo na bolimbisi ya masumu na Disseste biso. que este sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Nasengi olimbisa mabe ya moko na moko. Peço-te que perdoe o pecado de cada um de Moko na nós. moko azwa pardon na yo. Cada qual receba o seu Na perdão. kombo na Yesu Em nome Kristo. de Jesus Cristo. Nasengi lipamboli na yo Peço nzambe. a tua bênção, Deus. Euta na Que lola. venha do céu. Puissance na yo Teu nzambe. poder, Deus. Eleki ndelo. Que está. Lole tonisami na puissance. Deus está. O céu está cheio de Nasengi poder. mipuke fumba na nzambe. Peço que as janelas do Buya na céu. yo ekita. O teu poder desce Kolo ya mwana na yo moko na moko. acima de cada teu filho. Mwasi mpe mobali. Filha e filho. Edelivre bango. Liberta-os Na misala mabe ya sata. de mais obra do Na diabo, misala Satanás. mabe ya masumu. Mais obra do pecado. Bazwa E délivrance. recebe a Bazwa livramento. jibile. E recebe o Babima júbilo. na boumu ya Saia das sata. gravaturas do Na diabo. kombo na Yesu
Yesu Au nom de Kristo Jésus-Christ. oyo akangamaki na maladi Estava enfermo. nazali koproklame Eu vou ye proclamar. lisomi mpe lobiko Salmo e a na salvação. makili esopanaki na O ekulusu sangue que derramou na na cruz. proklame guérison A cura. na kombo na Nome Yesu de Jesus Kristo Cristo. napesi ordre na milimo nyonso ya mabe Todos os demônios ya malade de doença, ya egoisme Egoísme, ya moyibi de roubo, ya kindumba de prostituição, ya masumu de pecado, ya distraction de distração, ya faiblesse de na priere fraqueza na ya oração, distraction de distração, na koyoka liloba nzambe de ouvir a ya palavra de Deus, distraction distração, ya faiblesse de faiblesse, nazali kobenga na bino Foi expulsado. en tant que l'oncle de Dieu de sendo ungido de Deus. bima na kombo na Em Yesu nome de Kristo Jesus Cristo. Seigneur Senhor, sembola loboko na yo levanta a tua mão. babeli babika Que os bakambola doentes bakambama que os presos se soltem. misala na bana na yo O epambola trabalho dos seus filhos seja abençoado. misala na bango ya maboko Que os seus trabalhos manuais, limbongo na bango que os seus negócios, misala na bango ya babiro que os seus trabalhos dos gabinetes, misala na bango meme ya molimo que os seus trabalhos espirituais foi ya moko na moko e a fé de cada um deles ezala beni seja abençoado. baprospere Que possa yo suceder. nolobaki na liloba Tu é que je disseste. veux que vous prospérez à tous égards Eu quero que você ainsi que vous ayez la bonne santé. tenha boa saúde. Bénis ton Père. Abençoe teu Je le bénis. Eu ligo Au nom de Jesus Jésus-Christ. Cristo. Je m'abandonne entre tes Não mains. me abandone nas tuas mãos. Prends soin de moi. Cuida de mim. Que l'ange qui était devant Eliezer, Que o anjo que estava perante o qui Eliezer, avait planifié la réussite de son voyage, que planificou o sucesso da sua viagem, planifie la réussite de mon voyage aussi. planifica o sucesso da minha viagem, Mon retour dans ma maison, no meu regresso da minha casa, mon retour dans ta mission que tu m'as confiée. regresso pela missão que tu me Quand confiou. j'arriverai, je ne manquerai pas de te bénir. Quando chegar, nunca faltarei a te Bénis abençoar. ton église, Abençoe a tua igreja. bénis ton serviteur, Abençoe o teu ser. bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Abençoe todos que trabalham com ele. Oh Seigneur, Oh Senhor, assiste cette œuvre. assiste esta obra. Que cette œuvre devienne grande, Que Seigneur. esta obra engrandeça, Senhor. Bien que l'ennemi n'aime pas ce travail, Apesar do inimigo odeia cherche este à la trabalho, détruire. procura Et tu destruir. as dit que celui qui veille sur Israël Mas tu disseste quem vela sobre ne Israel dort pas et ne somnole não pas. dorme, não Veille tosteja. toi-même sur ce peuple. Vela tu próprio se Que resolver, l'épouse sorte, Seigneur, que a esposa sabe, et la voix Senhor, te sera e donnée. a glória te será. Au nom de Ao nome de Jesus Jésus-Christ, Cristo, nous nous abandonnons nos entre tes mains abandonamos a avec ti. foi. Com Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Je vous laisse. Vos deixo. Et avant de partir, E antes da minha partida, j'aimerais demander si vous pouvez, je peux apporter vos salutations aux bien-aimés frères et sœurs partout où je serai reçu au nom du Seigneur Jésus-Christ. gostaria de pedir a vós se será que eu posso levar vossas saudações a todos os bem-amados para onde eu for, em nome do Senhor Jesus Cristo. Et mon frère Philippe des États-Unis, E o meu irmão Felipe dos Estados Unidos. j'avais oublié de transmettre tes salutations le jeudi. Esqueci. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est jeudi. C'était le mardi. Esqueci-me de vos dar as suas saudações na terça-feira. Lui aussi vous transmet ses salutations au nom de Ele Jésus-Christ. também vos transmitiu as suas saudações ao nome de Jesus Avec Cristo. un frère Philippe Bileno de Cabinda vous salue au nom de O Jésus-Christ. irmão Felipe Bilendo de Cabinda vos saudou ao nome do Senhor. Que Dieu vous bénisse richement. Que Deus abençoe ricamente. Je vous aime vraiment, je vous porte dans mon cœur. Amo-vos, porto-vos Je no continuerai coração. toujours à prier pour vous. Continuarei sempre a orar para vós. Maranatha. Maranata. Amém. Acho que muitos irmãos escreveram, responderam. Quando o irmão perguntou, posso levar saudações? Ele escreveu amém, amém. Até está considerando, escreveu amém, Na amém, amém. bandiete ntango motei apesi motuna soki bosepeli namema bambote na bino na basantu nyonso epai na koleka na nkombo ya yesu kristo awa nde bandeko nti ndenge nazoloba boye bandeko bazoloba amen amen bamessage ezali koya. Amém. Programa da viagem do pastor Yassin. Mwango ya mobembo ya mokambi na biso ezali ya eza boye.
Amanhã, sexta-feira, lobi mokolo na mitano passaporte ainda está no DEFA. passeport na ye eza nanu na DEFA. DEFA nos mandou ir buscar passaporte amanhã de manhã. DEFA a lombi na biso tokende kozwa passeport ya mosala na nzambe lobi na tongo. Assim, amanhã de manhã iremos buscar. talisi ete lobi mokolo na mitano na tongo tokenda kozwa. Ao regresso, se prepara e vai já nde na bozongi mosala na nzambe akomibongisa akomilengele mpo na kokende para ir dormir em Mbanza Congo. mpo ete akende kolalela na Mbanza Congo. Tem que sair aqui entre 11 ou 12 horas, akolongwa awa na 11h to pe 12h porque ali no Kifangondo não pode passar a tarde. mpo kuna Uma hora fecha. na controle ya Kifangondo balekaka na pokwa te. Então, 11, 12, Deus abriu todo o caminho, passaporte recebido, ele pode viajar para Mbanza Congo. nde talisi ete lobi 11h 12h soki DEFA mpenza nzambe asali ngolu ete balibere passeport ya mosala na nzambe nde lobi akende kolalela na Mbanza Congo. E sábado é para entrar já. nde mokolo na poso ekozala mpona kokota na mabele ya RDC. O restante, oyo etikali vamos iniciar sábado como foi. tokoloba ngo mokolo na mposo ndenge ekolobama. Estamos a continuar sempre o nosso programa de internet. tozali kokoba se kokoba na mwango na biso ya mateyo na internet. Sábado estamos aqui 15 horas, mokolo na poso tokutami awa na 15h, domingo 11 horas mokolo na eyenga 11h, e estamos a continuar até dia 24. mpe tozali kokoba na lolengo ya internet ti le 24. Assim, dia 25 viemos na igreja nde talisi ete mokolo na le 25 toye biso banso na lingomba e onde que haverá novo programa. nde kuna epai wapi mwango ya sika ekopesamela biso. Mas pela vossa informação, kasi mpo na liyebisi na bino há irmãos que pediram que para não parar esse programa, porque há irmãos que onde eles estão não tem igrejas. eza na bayiki ya bandeko balombi ete mwango oyo ya mateyo na internet esila te puisque na bayiki ya bandeko na biso na babisika bazali sango oyo ezali te. Outros mesmo aqui em Luanda se encontram pela semana no trabalho, então isso faz. Outros no mar. bayike ya bandeko na biso na misala basalaka bakwakoya na losambo te, bandeko mosusu bakutamaka na misala petrole na mai kuna nde kote ya boye na internet esungaka bango mingi makasi. Assim que estamos a acompanhar esse programa, não somos sozinhos, até os irmãos que são espalhados, Rússia, tudo, Argentina, tudo. Por exemplo, estou vendo Irmã Rosa está aqui, que está sempre a continuar a seguir. ndenge mateyo ezali koleka boye na internet tolanda wa biso moko te bana ndako bato ebele balandaka biso ndakisa tolanda ndeko na biso ya mwasi Rosa na URSS to pe na Argentina. na Argentine pardon. E essa é Maria que está lá. a Maria mtaza kuna na URSS na Argentine ndeko Rosa aza pena na ligne azolanda biso. Então, que Deus abençoe a todos. Nzambe apambola bino banso. O restante de informação da viagem e o outro sábado só 15 horas. bayebisi oyo ekolanda na ntina na mobembo ya mosala na Nzambe bokoyoka ngo kaka moko na mposo ntango tokokutama lisusu awa. Vamos fechar.